Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Você Motivação. Que essa mensagem possa tocar seu coração. Tenha fé no Deus maravilhoso. Creia nos pequenos milagres que Ele prepara para a sua vida. Deixe seu comentário e like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe você sempre. Às vezes, a vida nos apresenta desafios que nos deixam com medo, nos sentindo inseguros, perdidos e indefesos. Mas lembre-se, Deus está presente em sua vida, cercando-o com sua graça e amor. Não importa o tamanho do seu medo, refugie-se no Senhor, pois Deus é maior do que qualquer desafio que você enfrenta. Ele está pronto para ajudá-lo, orientá-lo e apoiá-lo, basta você abrir seu coração e confiar nele. Quando você entrega seus medos a Deus, Ele lhe traz otimismo, esperança, força e coragem para enfrentar qualquer situação. Acredite, não há medo que Deus não possa acalmar, não há problema que Ele não possa resolver. Em cada momento difícil, lembre-se de que Deus está ao seu lado, guiando seus passos e envolvendo-o com seu amor. Então, não deixe que o medo domine, confie em Deus e sinta a paz que só Ele pode trazer. Confie que Deus é maior do que esse medo, e Ele está pronto para ajudá-lo. Com fé, você pode superar qualquer obstáculo e encontrar a paz em seu coração. Acredite em Deus e viva cada dia com esperança e confiança. Ele está ao seu lado, pronto para guiá-lo. Se de alguma forma nosso canal o abençoou, deixe seu comentário e like, certifique-se de se inscrever e compartilhá-lo com outras pessoas, e ajudá-las a também encontrar o Senhor. Bom vídeo a todos! Oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa, na sua vida, falar com você, e assumo esse compromisso com muita responsabilidade. É muito bom saber que na vida nós temos a oportunidade desse encontro. Me faz crescer como padre, como cristão, como gente, como pessoa, porque todas as vezes que nós podemos partilhar a nossa vida, todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos encontrar com alguém, nos encontrar com a vida de alguém, alguma coisa dentro de nós pode acontecer. Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Então tudo aquilo que vai sendo semeado dentro do meu coração para me destruir, vai transformando o meu coração no meu pior inimigo. E é interessante isso. Muitas vezes na vida nós nos destruímos a partir de nós mesmos, daquilo que nós permitimos. Do mal que a gente escolhe, né? Ou do mal que a gente permite que cresça dentro de nós, das coisas ruins que vão ficando dentro do nosso coração, vão nos pesando, ou até mesmo dos erros que a gente comete. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente, através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. Quantas vezes nessa vida eu encontro pessoas que estão destruídas justamente porque não são capazes de se perdoarem. Já até receberam o perdão de Deus, já receberam o perdão das pessoas que elas machucaram, que elas lhe ofenderam, mas elas ainda não viveram a reconciliação.
Elas ainda não se tornaram a serem amigas, não voltaram a ser amigas de si mesmas. Não é? Não conseguiram voltar a essa amizade interior. Não conseguiram estabelecer essa ponte favorável. Dentro de mim eu preciso ter pontes que me favoreçam chegar a mim mesmo. O passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. E às vezes nós colocamos obstáculos dentro do nosso coração e a gente faz com que ele funcione como nosso inimigo, porque ele vai comprometendo a nossa felicidade. Coração que não bate a favor costuma apanhar, não é? O gesto de bater, de julgar, de alimentar, de fazer com que a vida continue. Se ele não bate, ele apanha, né? Ele vai guardando, ele vai perdendo a vitalidade. Nos afetos isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidada. Quantas vezes na vida a gente fez isso com a gente? Quantas vezes você se transformou no seu pior inimigo quando você permitiu que o pior ficasse em você? Ou que você guardasse a mágoa, ou porque você estava guardando o rancor, ou porque você não era capaz de se reconciliar com você mesmo, de olhar para os seus erros e ser capaz de ir além, de ultrapassá-los, acreditando que a graça de Deus age em nós justamente para que a gente tenha condições de arrumar a desordem interior. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. E quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. E é por isso que é tão importante a gente ter um coração convertido. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Quantas vezes eu já disse isso? Mas de vez em quando a gente precisa esmiuçar o significado de ter um coração convertido. Eu desejo ter um coração convertido. Você deseja ter um coração convertido. Um coração que tenha a conversão como referência, tendo como referência nessa conversão o coração de Jesus. Queremos ser como Ele. Queremos ser parecidos com Ele. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro o risco de transformar nisso em amargura. E a amargura não faz bem ao coração. E é por isso que o coração não pode ser inimigo. Porque ele é o lugar da minha conversão. É nele que Deus age para que eu tenha condições de ir além, de vencer, de suportar os pesos da vida. O coração, quando está amigo e favorável, fica muito mais fácil experimentar, viver e superar as dificuldades que são próprias da nossa vida, que existem na minha, que existem na sua. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar
uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. A vida tem como centro o coração, ainda que isso seja só metafórico. E quando a igreja nos ensina que Deus quer realizar a conversão do nosso coração, ela é muito sábia. Porque ao dizer que Deus quer converter o nosso coração, nós estamos justamente assumindo que o lugar onde Deus começa a modificar o mundo e a transformar as estruturas que precisam serem modificadas é a partir do coração humano. De repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser, corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser. Sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. E o primeiro passo para que o nosso coração seja parecido com o de Jesus é a gente permitir que a misericórdia dele nos visite de vez em quando. Porque só a partir da reconciliação interior, só a partir dessa amizade interior que nós vivemos com a gente mesmo, é que a gente tem condições de ultrapassar, de ir além, de vencer e de viver esse processo de conversão. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele, mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Você sabe que a especialidade do diabo, né, de tudo aquilo que é diabólico no mundo, é justamente fazer com que o nosso coração seja o nosso inimigo. Como é que ele faz isso? Quando ele começa a semear dentro de nós situações, pessoas, oportunidades que não estarão favoráveis ao nosso crescimento humano. Uma pessoa viciada, por exemplo. O vício não pode definitivamente fazer com que cresça dentro do nosso coração coisas boas, uma vez que o vício é tudo aquilo que me rouba de mim. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. Porque o que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar. Por isso que conversão é isso, né? A gente vê se nós estamos sendo amigos de nós mesmos. Se nós estamos escolhendo aquilo que realmente a gente precisa para que a nossa vida dê certo. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando, primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, né? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação?
Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Então, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada? Qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Que é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer, ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. Toda vez que nós falamos coração, nós estamos nos referindo à totalidade do que a gente é. Aquilo que meu coração ama, aquilo que meu coração rejeita, aquilo que meu coração acredita, aquilo que meu coração quer, aquilo que meu coração sonha. De vez em quando a gente se refere a ele para poder dizer o que a gente é. O coração é a metáfora da totalidade. Quando a gente diz o meu coração, a gente está se referindo àquilo que é o mais profundo de nós. Lá onde nós somos gestados, né? Todos os dias, nos nossos motivos, nos nossos empenhos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também a quem oferece. Você sabe que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão com muita dificuldade de serem cuidadas por Deus. Você já deve ter se sentido assim. Você conhece alguém que se sente assim? Com certeza. Hoje, é possível que você tenha encontrado uma pessoa assim, que já não sabe mais sentir-se amada por Deus, que já tem dificuldade de sentir-se protegida por Deus. Por quê? Porque já perdeu o amor próprio. Porque já se desprotegeu, já deixou de se cuidar. Já se expôs como uma praça pública, como um território baldio, sem muito respeito, sem muitos limites. As cercas foram quebradas, foi profanado aquele ambiente que antes era sagrado. E por que está assim? São muitas as situações humanas. A droga faz isso com a gente, a sexualidade mal vivida, mal experimentada faz isso com a gente, a traição, a falta de amor, o ódio, o rancor, a infidelidade. São tantas as atitudes humanas que quebram as cercas do nosso território santo. E aí, quando estamos assim, temos muita dificuldade de acreditar no cuidado de Deus. Temos muita dificuldade de experimentar o cuidado de Deus. Por quê? Porque há alguma coisa quebrada nesse processo humano que dificulta a compreensão da realidade espiritual. Porque isso é tão difícil na vida, né? Nem sempre a gente sabe se querer. Nem sempre a gente sabe se desejar. É mais fácil a gente se jogar fora e viver um processo autodestrutivo, inconsciente muitas vezes, que nos leva para o fundo do poço, que nos faz viver a pior de todas as misérias, que é aquela que nós nos impomos. Porque nada pode ser mais destruidor à vida humana do que a sua incapacidade de acreditar-se, de olhar-se com otimismo, de olhar-se com desejo. A gente deseja muita coisa, né? Mas antes de desejar muitas coisas, deseje você mesmo. Ame-se. Viva essa experiência de reconciliação todos os dias. Agora, neste momento, antes de dormir, faça as pazes com você.
Porque fazer as pazes com você é, sem dúvida, dar a Deus a oportunidade de continuar cuidando de você. Fazer as pazes com você é você estar em paz com os seus limites, com as suas misérias, com as suas inadequações, e acreditar que Deus continua de olho em você. Mas um olhar amoroso, um olhar terno, um olhar cheio de futuro. Porque é assim que Deus nos olha, com um olhar cheio de futuro. Muita gente fica infeliz justamente porque está no lugar errado. Às vezes eu fico vendo as pessoas perdidas nas drogas. Não posso acreditar que haja felicidade nas drogas. Talvez você passe por esse problema de ter um vício, né? Um vício que vai consumindo a sua saúde. Será que é esse o lugar que Deus queria que você estivesse? Pensar o estado do nosso coração hoje. Se hoje você tem um coração pesado de ódio, de rancores, pensa comigo. Será que é este o lugar que Deus preparou para você? Será que Deus projetou você com tudo isso que Ele lhe deu para que você fosse dormir hoje com todo esse ódio no seu coração? Para que você desperdiçasse uma boa parte da sua vida odiando, maquinando contra os outros? Será que o projeto que Deus fez para você é que você seja infeliz? Não, nós não podemos acreditar nisso. A infelicidade vai fazendo parte das escolhas que nós vamos fazendo quando a gente vai permitindo que o diabo mete o bedelho na história, né? Não posso crer que Deus nos fez para os insucessos. Deus nos fez para as realizações, para grandes conquistas, para grandes realizações. E realizações humanas, eu não estou falando de realização material, não. Pode até haver uma realização material, mas isso vai ser consequência de uma realização humana. O mais importante, o maior sucesso que a gente pode querer alcançar na vida é a gente ser feliz. É a gente estar satisfeito com aquilo que a gente é. A gente sentir que a gente está no caminho certo, que nós estamos buscando as coisas certas. É isso que pode ser sucesso na vida de alguém. É o que às vezes falta para nós, minha gente. Quantas vezes eu encontro as pessoas lutando pela estabilidade financeira, mas esquecendo da satisfação pessoal? Eu já brinquei aqui, né? Você já viu quantas pessoas estudam para fazer concurso? Ah, eu quero ser funcionário público. Aí você pergunta, mas é isso que você quer para a sua vida? Ah, é um caminho mais estável que a gente encontra, né? Tá certo que você tem o direito de querer a sua estabilidade, mas não esqueça que estabilidade não traz felicidade para a gente. Felicidade e sucesso é você ter prazer de ser quem você é, de fazer o que você faz, porque o fazer é um desdobramento do ser. Eu me identifico com a minha profissão, e cada vez que eu exerço a minha profissão, eu sinto que eu estou colocando aquilo que eu sou. É disso que essa música fala. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que não chega lá, que não chega ao sucesso, que não chega à realização, porque não acreditou no tudo posso. Quantas vezes, por causa da nossa pobreza, por causa dos nossos limites materiais, a gente deixa de sonhar? Deixa de chegar ao lugar que Deus quer. E volto a dizer, você não foi projetado para ser pouquinho, não. Deus lhe projetou para ser muita coisa. E volto a dizer, do ponto de vista humano, ser um ser humano grande, um ser humano que faz diferença na vida. Olha para tanta coisa que Deus esqueceu em você e fez questão de esquecer, porque Ele quer que você seja como Ele é. Dons, talentos, possibilidades, coisas bonitas. Lhe emprestou uma alma maravilhosa, lhe concedeu, lhe deu de presente. Agora, o que você está fazendo com tudo isso? Quantas vezes, minha gente, eu me pego desperdiçando o que Deus me deu com bobagens, com mesquinharias? Quantas vezes eu me pego usando a inteligência que Deus me deu para pensar coisas idiotas que não agregam o mundo? Ou para ter, quando eu percebo que Deus me deu uma sensibilidade grande e que eu exerço essa sensibilidade para as coisas ruins? Quando eu me angustio com o que falo, quando eu fico decepcionado comigo mesmo, quando eu fico decepcionado com os outros, quando eu permito que o ódio cresça dentro de mim, eu perco a oportunidade de usar a minha sensibilidade de um jeito certo. Aí eu nada posso.
porque eu me limito. Eu deixo de poder para ser ainda mais limitado do que eu já sou. Pode observar na vida. Ou nós vamos potencializar o que Deus nos deu, ou nós vamos diminuir isso com o jeito que a gente vai vivendo. Sentimentos nobres você alimenta ou não? Sentimentos mesquinhos você alimenta ou não? Tudo passa pela nossa escolha. E à medida que a gente escolhe o sentimento que vai nos nortear, o sonho que vai nos nortear, nós estamos de alguma forma determinando aquilo que Deus vai conseguir com a gente ou não. É bom a gente sempre recordar que não existem fórmulas mágicas na vida. Para nada nessa vida a gente vai encontrar fórmulas mágicas. A gente sabe que buscar fórmulas mágicas é um jeito que a gente tem de alimentar a preguiça, né? Porque não são poucos os momentos da vida em que a gente se depara com a necessidade de mudar, mas a gente sabe que aquela mudança vai exigir esforço de nós. Então, para não querer o esforço que a gente vai ter que fazer, a gente acaba olhando para o lado para ver se a gente não vai encontrar uma receita mágica de superar aquele momento sem precisar passar pelo sacrifício, pela restrição e pelo esforço. Deus nos ensina que o melhor jeito que a gente tem de ser vencedor é a gente colocar nele a nossa confiança. A gente poder se recordar que a gente tudo pode em Deus, que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, como diz a palavra bonita que São Paulo escreve. Só que quando a gente vai precisar compreender essa confiança, nós vamos ver que ela tem desdobramentos. Que confiar em Deus significa acolher uma graça que nos chega, mas também fazer um esforço que depende de nós. A vitória em Deus só é possível assim, quando nós acolhemos a certeza de que nós tudo podemos, mas depois a gente desdobra essa certeza e essa confiança em atitudes concretas que nos encaminham para aquilo que nós dizemos que tudo podemos. Essa é a vitória que Deus reserva a todos aqueles que nele acreditam. Por causa disso, é uma vitória construída aos poucos, em parceria. A iniciativa, a primeira ação é sempre de Deus, mas nós humanos podemos responder. E a nossa resposta é um jeito que nós temos de caminhar com Deus, de estar com Ele ao nosso lado, de aceitar esta mão que nos segura. E é por isso que hoje nós queremos viver a mística bonita do tudo posso. Pedir que Deus venha nos conceder a graça de nós sabermos aceitar esta mão nos segurando, nos conduzindo, e que ao segurar esta mão nós possamos descobrir qual é a parte do milagre que nós precisamos realizar. É como ensinar um filho a andar, minha gente. Você vai segurar na mão dessa criança, mas ela tem que fazer o movimento dos passos. Não é assim que funciona? Não adianta o pai segurar na mão do filho. É preciso que o filho se encoraje para os primeiros passos. E é bonito ver uma criança aprender a andar. Por causa disso, ela vai descobrindo que a mão que segura lhe encoraja a fazer movimentos, lhe encoraja a sair do lugar. Ter confiança em Deus não significa somente segurar na mão, mas significa saber que, apoiado por essa mão, nós estamos possibilitados de caminhar. É por isso que eu sempre gosto de dizer, psicologia e espiritualidade andam juntas. Uma boa psicologia aplicada faz com que a gente se aproxime de Deus, do mistério. Faz com que a gente reconheça na nossa alma as desarmonias, aquilo que está quebrado, aquilo que está profanado. Por algum motivo permitimos, ou porque fizemos, ou porque permitimos que o outro fizesse com a gente. E aí a conversão passa pela reestruturação dessas cercas. Olho para o território que sou e descubro onde é que fui profanado pelo pecado, pela experiência mal vivida, pela infidelidade, pela traição, pela droga. Olho para tudo aquilo que foi profanado no meu coração, na minha vida, e começo em Deus a reestruturar todas essas cercas. Porque um território precioso precisa ter a experiência do limite, precisa estar delimitado, para que o outro saiba que naquele terreno ele não tem o direito de fazer como
como se fosse um terreno baldio. Não, não somos um terreno baldio. Somos território santo, cuidado por Deus. Assim como os muros podem proteger uma propriedade, Deus nos protege com seu amor, com sua misericórdia, e somos todos merecedores dele. Você pode dizer: padre, tem algum pecado que possa retirar isso de nós? Não, absolutamente. Deus nos ama mesmo quando nós estamos na miséria. É a teologia que nos ensina isso. Mesmo quando não merecemos, Deus nos ama. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensinou que o seu Pai, esse Deus que Ele nos revela, Ele é capaz de deixar as 99 ovelhas e ir em busca daquela que está doente. Mas isso também parece ser injusto. Largar as 99 ovelhas, expô-las ao risco para ir buscar uma única. É só uma metáfora para nos ensinar. Não é lógico isso não. Não é lógico mesmo. Deixar as 99 ovelhas e ir buscar uma que está perdida e expor aquelas ao risco é realmente ilógico. Mas a história não é para ser pensada com lógica. O sentido dessa história é mostrar que a ovelha que está perdida tem tanto valor quanto as 99 que estão bem guardadas. É para a gente ter facilidade de entender que mesmo quando estamos desgarrados, julgados à margem, quando mesmo nós nos desprezamos, Deus continua nos amando. Deus não desiste de nós. E esse é um fator para a gente se reerguer, minha gente. É um fator que deverá ser decisivo para os nossos recomeços. Nossos recomeços devem nascer desta convicção: Deus me ama. Eu não perco isso de vista. E não quero perder. Você sabe por quê? Porque eu sou muito miserável. E para eu saber lidar com as minhas misérias, eu tenho que ter diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, essa certeza: Padre Fábio, Deus ama você. Com todas as suas misérias, com todos os seus limites, Ele não desiste de você. Aí eu começo a viver um processo natural de me querer, de me desejar. É por isso que Deus não vem resolver os nossos problemas, mas Ele nos capacita para resolvê-los. Deus não vem viver para nós, Deus não vem viver por nós, mas Ele nos fortalece para que a gente viva de um jeito certo. E quanto mais nós estivermos ligados nele, maior será a nossa garantia de que nós estamos no caminho certo. Muita gente pensa, né? Pergunta às vezes: como é que eu sei, padre, que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou fazendo as coisas certas? Quando você sente que você está tranquilo com aquilo que você está decidindo e vivendo. A tranquilidade no nosso coração, sabe, é um jeito que Deus tem de nos mostrar o caminho. Quantas vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, mas ao tomá-las a gente fica tranquilo. Significa que Deus está falando ao nosso coração através da nossa consciência. Deus está entrando na nossa vida porque nós estamos permitindo, porque nós estamos vivendo essa parceria. Eu estou permitindo que a ação dele encontre em mim uma resposta. E é isso que é bonito. Quando nós vivemos esta parceria no nosso dia a dia, quando a gente não se desprende de Deus. Ser homem e mulher em busca da santidade é isso, né? É a gente viver esse constante processo de saber que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas que Ele nos fortalece para que a gente possa agir, para que nós tenhamos atitudes concretas, para que nós possamos nos encaminhar para as mudanças necessárias, para que nós possamos fazer a vida acontecer do jeito que Deus sonhou. Por isso que a música da Celina fala de maneira tão bonita: eu quero estar no lugar que Deus preparou para mim. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção que encoraja, que transforma, que modifica. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de encerrarmos esse vídeo, gostaria de agradecer a todos que acompanham o canal. Obrigado por permitirem que eu faça parte do seu dia a dia. É muito gratificante poder compartilhar com vocês reflexões que possam ajudar em suas vidas pessoais e profissionais. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.
E se você gostou do que viu, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se beneficiar dessas mensagens. Mais uma vez, muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Até breve!